Olá! Que bom podermos estar juntos de novo para mais uma série de temporadas inéditas. Depois de 4 semanas em que nós fizemos todo um processo de revisão de conteúdos relevantes para a continuidade do nosso projeto, estamos agora retomando os nossos exames e reflexões inéditas. Quero que continue conosco, continue dando a sua confiança ao nosso trabalho aqui no canal Examinar e Refletir, porque muita coisa boa vem pela frente, muitos questionamentos, muitos elementos fundamentais para a nossa meta de discutirmos, de avaliarmos, de pensarmos se estamos diante do mover do Espírito Santo de Deus nessa última hora em certos movimentos evangélicos, ou se estamos vivendo influência do espírito do anticristo. Então fique aí, seja bem-vindo de volta para a nossa nova temporada com exames e reflexões inéditas. Muito obrigado pela sua confiança. Olá, eu sou o professor Misael Silva. Para mim é uma grande satisfação estarmos de volta às gravações dos nossos exames e reflexões inéditas. Estamos iniciando a 9ª temporada. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você seja notificado ou notificada de novas reflexões que são postadas todas as terças, quintas e sábados. Ainda mais agora, estamos voltando para a série de exames e reflexões inéditas. Nós passamos um período de reflexões que foram revisadas, conteúdos importantes para a continuidade do projeto do Examinar e Refletir, e foi muito interessante, né? Porque nós encaramos o nosso canal como uma sala de aula. O projeto Examinar e Refletir é um projeto educacional. E não pelo fato de o fato de nós estarmos, na verdade, no período de revisão, não impediu que novos alunos fossem agregados. Eu quero agradecer esses novos alunos, né? Alunos puderam pegar aulas que perderam e alunos que viram as aulas puderam rever essas aulas. Do ponto de vista pedagógico foi muito positivo dentro do objetivo que nós temos. Quando eu entro no canal, eu me sinto como se eu estivesse entrando numa sala de aula, estou diante dos meus alunos. Para mim, nesse momento, é uma aula que se estabelece, uma relação que se estabelece com os nossos alunos. E nós fizemos esse processo de revisão durante 4 semanas, porque nós entramos numa fase de revelações de efeitos colaterais, de sintomas desse sistema que a gente está vivendo aí, que a gente está questionando, se não é um sistema que está sendo dominado, influenciado, manipulado pelo espírito anticristo, né? E a gente tem trazido aí alguns sistemas partindo aí da realidade do chamado mercado gospel, e nós demos uma quebrada nesse processo de revelações, até para que não se crie uma ideia de como se o canal fosse simplesmente um canal de denúncia ou de revelações. Não. Denúncias fazemos, revelações fazemos sim, mas com o intuito de complementariedade ao processo didático-pedagógico que estamos construindo. A nossa grande meta é podermos responder à questão: estamos vivendo o mover do Espírito Santo de Deus ou estamos sendo enganados por um mover do espírito do anticristo? Não muitas vezes que estejamos intencionados ou de má fé, não, mas é porque o inimigo ele é sutil, o inimigo ele age de maneira sorrateira e muitas vezes nos passa despercebido. E aí outra coisa que é importante lembrar, que nós temos falado no canal, o fato de se falar em nome da verdade, o fato de se falar em nome da Bíblia, o fato de se falar em nome de Deus, o nome de Cristo, não significa que se esteja representando de fato o Espírito Santo e que se esteja de fato sendo movido pela vontade de Deus, né? Por isso nós estabelecemos no nosso canal, né, as 5 peneiras de verificação
de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Filosofias, teologias, ideologias, pensamentos, pregações, discursos, ações, práticas religiosas do meio evangélico brasileiro. Nós estamos passando por 5 peneiras. A primeira peneira dela é Jesus Cristo. Se não passar por Jesus, pode parar, não tem mais o que conversar, não tem mais o que discutir. Tem que passar por Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é em Cristo, é por Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pode falar bonito, pode falar aparentemente de maneira fundamentada, pode falar como defensor da verdade, mas se Cristo não referendar, isto não vem do Espírito Santo de Deus, é fruto do Espírito do Anticristo. A outra peneira que nós colocamos, né, são os ensinamentos dos apóstolos, exemplos dos apóstolos que inspiraram as suas vidas, as suas condutas também em Cristo Jesus. Né? Nós temos na figura de Paulo, grande regulamentador, né, das práticas da igreja, da doutrina cristã pós-Cristo. Ele foi a pessoa que Deus escolheu, o maior autor, né, do Novo Testamento, para ensinamento e edificação da igreja, para legitimar a ação da igreja na terra, e também é uma referência para nós, né, a sua história, a história de Pedro, de outros apóstolos e as mensagens que foram deixadas pelos apóstolos através de Cristo Jesus. Outra peneira que nós temos que observar é a essencialidade do Evangelho de Jesus Cristo, porque Evangelho é boa nova, Evangelho é aquilo que se veio revelar a partir da pessoa de Jesus, a partir da cruz de Cristo. Existem muitas coisas boas que são faladas, muitas coisas boas que são pregadas, que são até divinas, que vêm de Deus, mas não necessariamente são essencialidade do Evangelho de Jesus. E o que precisa prevalecer na igreja, no discurso, na filosofia, na condução das ações da igreja, é o Evangelho. As coisas que foram escritas no Velho Testamento foram escritas também para nós, para nosso ensino, mas também para ajudar a revelar Cristo, o propósito de Deus para a humanidade. E alguns ensinamentos do Velho Testamento, eles são fundamentais na ação do socioemocional das pessoas, no fortalecimento, na motivação, mas não são a essência. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho. O Evangelho de Cristo é aquilo que, como Paulo fala, que Jesus veio trazer do que estava oculto e tornou-se revelado através da pessoa de Jesus Cristo. Pregações com ênfase, né? Liturgia, proposta de igreja com ênfase em discurso socioemocional, não referendado na cruz de Cristo, não é mover do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus veio para nos ensinar todas as coisas a partir das revelações que Cristo nos trouxe. Então, fugirmos deste foco. A Bíblia diz: ainda que venha do céu um anjo pregar outro evangelho, seja considerado maldito. Então, a essencialidade do evangelho tem que estar assegurada, senão é engano do inimigo. Por mais bonitas que sejam as palavras, por mais que aparentemente possam ser abençoadoras certas palavras, há que ter muito cuidado com isso. A outra coisa que nós colocamos como referência para nós, né, são os frutos da igreja. Que frutos a igreja está dando? Quais frutos inerentes à missão que Jesus deu para a sua igreja está sendo respeitado? Qual é o resultado que Cristo está trazendo? Esqueci de uma outra peneira lá no início. Depois de Cristo, nós temos também a Bíblia contextualizada em Cristo Jesus. Porque você pode ensinar muito bonito, você pode construir uma ideia argumentativa muito bonita, mas pode ser um sofisma à luz da pessoa de Jesus Cristo. Porque a Bíblia é por Cristo e para Cristo. Em Cristo é que se deve dar todas as revelações, todos os ensinamentos. Aquilo que foge, que não segue a figura de Cristo, é instrumento, é ferramenta do espírito do anticristo. Voltando a falar da quinta peneira, que é o fruto da igreja, aí vem, a partir disso, 3 questões norteadoras: as ações das igrejas, os movimentos das igrejas, os ensinamentos das igrejas, os projetos pedagógicos das igrejas, as ações litúrgicas das igrejas e formacionais das igrejas. Elas fazem com que a igreja esteja transcendendo a plenitude da dimensão espiritual, ou seja, está levando a igreja do Senhor a Cristo? Segunda pergunta: está trazendo Jesus Cristo de volta? A maior referência desta última hora para a volta de Cristo é a igreja
igreja de Jesus. Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, e aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, para o dia de Cristo Jesus, é necessário que a igreja esteja em aperfeiçoamento. Então, estes propósitos, estas ações, estas práticas religiosas das igrejas evangélicas brasileiras atuais, elas promovem a igreja de Cristo para trazer Cristo de volta. Em terceiro lugar, matam o diabo. Claro que é uma colocação de uma forma escatológica, porque a ação final de matar o diabo está lá adiante. Mas quando nós projetamos que nós colocamos a igreja na direção da plenitude da dimensão espiritual, trazemos Cristo de volta, nós apressamos a morte de Satanás. E o que Satanás faz hoje em dia, com todos os enganos, com todos os sofismas, com o que nós estamos muitas vezes vendo em certos movimentos evangélicos, em certas práticas das igrejas evangélicas, é ganhar tempo. Nós temos que nos apressar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É preciso acentuarmos o combate, a ação do espírito do anticristo na igreja, no movimento evangélico da igreja brasileira. E o canal Examinar e Refletir retoma seus exames, as suas reflexões, para com mais energia ainda, com mais força ainda, podermos levantar esse pensamento, levantar esta mentalidade, aguçar essa visão de que se nós estamos ou não através de um mover do espírito do anticristo. E nós continuaremos com o chicote. O chicote é apenas para trazer à tona certas práticas, certos sintomas, certos efeitos colaterais de um sistema que não está totalmente calcado nos fundamentos reais e verdadeiros que é Cristo Jesus. E isso apenas são revelações para aclarar, para despertar a mente das pessoas. Não é finalidade, não é propósito final do canal Examinar e Refletir ser um canal de denúncias ou de revelações de fato. Mas essas denúncias serão feitas, essas revelações serão feitas para que sejam abertos os olhos das pessoas de que há um sistema e esse sistema está calcado em práticas e ações contra as quais não há nenhum posicionamento de lideranças evangélicas, não há nenhum posicionamento de certas pessoas que se dizem defensoras da verdade, o que revela suas conivências e o que revela o ato dessas pessoas estarem a serviço do espírito do anticristo. Porque para Deus não há meio termo. Deus não está negociando os seus valores, os seus princípios. Ele diz, ou é frio ou é quente. Morno eu vomito da minha boca. Então, continue conosco nessa 9ª temporada. No próximo vídeo retomaremos o chicote, retomaremos a prestação de contas do chamado mercado gospel. E não ficaremos só nos cantores, não. Haverá também convites à prestação de contas a pastores, aqueles que pregam a palavra de Deus e que tiram vantagens financeiras a partir da sua prática, que seria para servir a Cristo sem qualquer interesse, sem qualquer merecimento monetário nessa terra. Bem, eu quero agradecer a sua confiança, o seu acompanhamento no período aí das nossas revisões. Muito obrigado. Continue conosco, as coisas ainda vão seguir adiante no nosso projeto. Muita coisa boa vem pela frente. Não deixe de estar ligado aí nas notificações do nosso canal. Compartilhe o nosso canal, divulgue o nosso canal. Vamos propagar os vídeos, vamos aumentar o movimento de resistência ao espírito do anticristo atuante hoje na Igreja Evangélica Brasileira. Muito obrigado pela sua confiança. Continue conosco, acompanhe a nossa agenda que nós divulgamos nas redes sociais. Vamos atualizar a nossa agenda no nosso site. Lá no nosso site você pode encontrar materiais que nós divulgamos aqui gratuitamente, PDFs, PPTs. Você pode baixar outras mensagens feitas por mim, vídeos, tudo à sua disposição. Nada no projeto Examinar e Refletir é cobrado. Fique na paz de Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar e cubra-nos com as suas orações, porque a batalha se tornará cada vez mais travada, cada vez mais forte, porque é assim no mundo espiritual. Muito obrigado. Deus abençoe nossas vidas.